Nossas famílias, né? Que bênção termos um dia sido escolhidos, não pela família que temos, né? Nossos pais não nos escolheram. Eu me lembro muito, uma vez uma mãe estava discutindo com a filha, né? Uma amiga minha. E a filha toda cheia de poder, porque filho tem um poder, né? A adolescência é uma fase, né? E a filha cheia de razão falou: mãe, eu não pedi para nascer. E a mãe olhou para ela e falou assim: filha, eu também não pedi você. Eu não pedi que você fosse assim. Mas você veio e eu te amo como você é. Quebrou no meio, né? Você não pediu para nascer, mas eu também não pedi que fosse você. Mas foi você que veio, é você que eu amo, né? Então, a escolha, na verdade, não é dos nossos pais, porque eles não têm esse poder de nos escolher, de nos fazer do jeito que eles queriam que nós fôssemos, né? Eles têm o poder de gerar, mas não de escolher. Somos uma escolha de Deus, né? E nessa escolha de Deus que nós somos, muitas vezes nós não entendemos que a vida vai nos levando, né? A vida vai nos levando para muitos caminhos, né? Como é que chama aquele sambista? Deixa a vida me levar. Você que é bom de samba, hein? Cassiano era destaque da escola de samba antes de se converter, né, Cassiano? Zeca Pagodinho, a Ziza sabe tudo, né? A Ziza foi Miss Alvorada um tempão, né, Ziza? Ela é a Val. Ela é a Val. É o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar e vida leva, né? Então, a vida vai levando mesmo. E a gente vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. E chega um tempo em que a gente vai sendo convidado a tomar algumas decisões, né? Na verdade, existem muitos e muitos tempos de decisão. Até o último dia da nossa vida, ainda existem decisões a serem tomadas. E nessa noite eu quero partilhar com vocês uma história que está lá em Marcos, no capítulo 5, sobre a Bíblia não fala a idade aqui, né? Fala que era um homem. Não fala se era jovem, se era mais velho, se era meia boca, né? Marcos capítulo 5, versículo 1. Conta uma história, eu já preguei sobre isso, mas não da maneira que vou pregar hoje, né? Sobre um homem que morava num cemitério, porque ele era possuído pelo demônio, né? Este homem morava num cemitério. E quando Jesus chegou àquela terra, que era uma terra que não era a terra dos judeus, terra dos gerazenos, não era uma terra do povo de Deus, não era uma terra daquelas pessoas que esperavam por Jesus. Mas Jesus ia passando por aquela terra, e assim que ele saiu da barca, este homem, que cheio de demônios, morava num cemitério, saiu, né? Indo ao encontro de Jesus. E diz aqui o versículo 3, que mesmo quando atavam este homem com cadeados, com correntes, ele quebrava tudo. E dia e noite, versículo 5, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Então ele estava possuído, literalmente falando, né? Tomado pelo mal, ferindo a ele, ferindo aos outros, morando no cemitério sem nenhum tipo de abrigo, enfim, estava com a vida destruída. Quando Jesus chega, o demônio reconhece Jesus. Não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas o demônio reconhece Jesus, e Jesus expulsa aqueles demônios. Eles entram numa manada de porcos, e os porcos se suicidam, né? Caem do penhasco. Também não é sobre isso que eu quero falar hoje. E de repente, aquele homem possuído, veja o versículo 15. No versículo 14 fala que os pastores dos porcos, os porqueiros, para não dizer os porcaria, voltaram para a cidade e foram dizer assim: olha, aconteceu isso. Aí os cidadãos, né, aproximaram-se de Jesus, Marcos 5:15, e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Ele
que tinha sido possuído pela legião. E foi uma coisa tão extraordinária que ao invés da cidade ficar feliz, eles entraram em pânico, né? Se você continuar lendo aí, é interessante, né? A cidade entrou em pânico. A cidade entrou em pânico por quê? Porque todo mundo já tinha se acostumado com o doido, né? Com o doido já tinha todo mundo se acostumado. Lá vai o doido. Ou do cemitério, não sei o que lá, né? E deixava o doido lá, ele estando lá no cemitério, para nós está bom, né? Deixa ele no cemitério. Quando Jesus liberta aquele homem e os porcos se perdem, né? Eles deram mais valor aos porcos do que aos homens. E a própria cidade pede para Jesus sair de lá. A própria cidade. Você vai notar, se você continuar lendo, que começaram a rogar que Jesus fosse embora da sua região. Que coisa tremenda, né? O bagulho é louco, né? Eu estou falando meio bagulho louco. Nós fizemos um encontro de jovens e o bagulho foi doido mesmo, né? Tem alguns jovens aí do encontro, né? Legal encontrá-los aqui, né? Então o bagulho é doido mesmo, né? Ao invés de terem aquela alegria de verem aqueles jovens livres, aquele homem livre, a cidade entrou em pânico e falou: Jesus, vai embora. Vai que o senhor muda tudo aqui, né? E muitas vezes, isso acontece conosco também, né? Acontece conosco. Eu me lembro, quando eu comecei a ler a Bíblia em casa, veja, minha mãe até, quando eu era alcoólatra, até bater na minha mãe eu bati. Mas ela já havia se acostumado com isso. Mais de 10 anos dando trabalho. Então ela já havia acostumado. O Marinho bêbado eu estou acostumado. Mas eu comecei a ler a Bíblia dentro de casa, né? Ah, rapaz. Um dia eu estou lendo a Bíblia no quarto, minha mãe está chorando: Marinho, pelo amor de Deus, filho, para de ler isso. Quem lê isso fica doido. Que coisa, eu falei, gente, que coisa interessante, né? Pinga eu podia beber, ela já estava acostumada. Conhaque, ela estava. Mas comecei a ler a Bíblia, a véia entrou em parafuso. Porque minha mãe não sabia ler, né? Então, ela era daquela época que falava que quem lia a Bíblia, se não fosse uma pessoa estudada, um padre e tal, ficava meio doido mesmo, né? Então ela pôs aquilo na cabeça. Quando ela me viu lendo a Bíblia, e eu sempre gosto muito de ler, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei minha caminhada, eu li a Bíblia umas 3 vezes em 6 meses. E de volta, né? Apaixonado por Jesus, eu descobri que Ele estava vivo, que Ele me amava. Então eu não queria mais nada, não queria ler outro livro, nada. A palavra de Deus, mastigava a palavra de Deus, né? Então muitas vezes acontece mesmo, a gente, quando vê uma pessoa, a gente está acostumado com ela. Eu nunca vou esquecer o irmão do Elinho. O Elinho é um rapaz que hoje tem um estacionamento na frente, não, seria atrás da rodoviária, na frente da prefeitura. Ele trabalha lá, um moreninho, né? Antigamente eu falava um pretinho, mas se eu falar isso eu posso ser preso hoje. Então é um moreninho, né? O Luiz está aqui. Né? Então é um moreninho que trabalha lá, muita gente boa, tal, né? Então o Elinho, um dia o irmão dele, que também era alcoólatra, faz muitos anos, isso faz uns 15 anos atrás, o Elinho falou: vamos lá no grupo, cara, lá é legal, papá, nossa, tem testemunho, né? Aí o irmão dele veio por essa escada, ele subiu até a metade, quando viu que era eu que estava tocando, ele voltou. Aquilo lá não pode ser sério. É o Marinho que está tocando, pelo amor de Deus, o cara lá é doido. Você acha que vai ser sério aquele grupo de oração lá? Então as pessoas assim acostumam com a gente de uma maneira, e quando a gente começa a mudar, eu me lembro quando eu comecei a lavar louça para minha mãe, quando ela começou a encontrar a cama arrumada, ela ficou preocupada, gente. Ficou preocupada. É duro, né? Opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Doidou, pirou. Deve ter comido carne de porco crua. Isso, aqueles bichinhos de porco fica na cabeça, né? De vez em quando acontece, isso aí dá aquela... E eu estou falando de porco porque minha esposa hoje está fazendo o jantar do aniversário dela. Meu filho vai embora amanhã, né? Para a faculdade. E ela fez um leitão lá, meu Deus. Né? Então até vou sair um pouco mais cedo, peço perdão, né? Depois o Ricardo e a Ziza terminam o grupo aí, né? Então eu estou pensando no porco, tomara que não tenha o bichinho, né? Mas aí quando a gente tem essas mudanças assim, as pessoas não estão muito preparadas, né? Não estão. Imagina você ter aquele pai violento e alcoólatra, e amanhã você acorda e ele fala assim: oi filha, te amo, um beijo. Você fala: mãe, tem plano funerário? Então faz, o pai vai morrer, mãe. Não é assim? Primeira coisa que a gente pensa, né? Porque alguma coisa vai acontecer, não é? O pai e a mãe vivem brigando, vai ter separação, está tudo certo. De repente você encontra flores pela casa, e a mãe chamando ele de meu amor, meu querido, meu bem, né? Fala assim: vixe.
Acho que é bom eu chamar o benzedor, que o padre não deu certo, né? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? Entende? Então a gente não está acostumado. E esta cidade também não estava. E a coisa foi tão feia que quando Jesus subiu para a barca, veio aquele homem que tinha sido possesso e pediu para Jesus permissão para ir junto. Eu quero ir junto com Jesus. Eu quero estar ao seu lado. Eu vivia no cemitério, hoje eu sou um homem livre. E muitas vezes é essa a ideia que a gente tem, né? Eu conheço pessoas que vêm para a igreja para fugir de casa. Eu conheço pessoas que vêm à igreja porque não conseguem dar testemunho em casa. Então elas preferem ter compromisso todo dia. Todo dia. Ah, eu sou uma pessoa de oração. Vou na igreja segunda, terça, quarta. Eu lembro Guabiraba, você falar para o Guabiraba para mim é um padre muito abençoado, porque ele é lúcido. Ai, padre, eu quero vir servir a Deus todo dia, segunda. Fala assim, ele já vai falar na hora para você. Ué, e você não tem casa? Você não tem família? Você não tem ninguém lá na tua casa precisando de você, não? Não, mas padre, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, família em segundo. Para o jovem, estudo em terceiro, igreja em quarto. Deus em primeiro. A vida de igreja não pode tomar o lugar da família. Este jovem, este homem, vamos dizer assim, quando ele foi liberto, ele falou, agora eu quero seguir Jesus, né? Vou deixar essa família para trás, não quero ver mais ninguém, vou seguir Jesus. Os doidos daqui mesmo né, vão me culpar, vão cobrar os porcos de mim, né? Vou ter que trabalhar, pagar esses porcos tudo aí, não tem culpa, mas vou ter que pagar os porcos dos outros. Vou embora. E ele pede então, Jesus, eu quero te seguir. E sabe o que Jesus falou para ele? Não. Jesus não deixou que ele fosse junto. E Jesus então fala para ele, vai para a sua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu, e como teve compaixão de ti. Deus não quer fugitivos. Deus não quer pessoas que se libertem das opressões do mundo e do maligno, para depois se esconderem dentro da igreja, agarradas no sacrário. Ah, eu adoro ao Senhor o dia inteiro. Lógico que aqui existe a exceção da vocação sacerdotal, a vocação religiosa, né? As freiras que se retiram e oram. Mas isso é feito lá na vida adulta, com coerência, né? O jovem não vai para o seminário sem autorização dos pais, sabiam? O seminário não aceita fugitivo. É diferente. As pessoas não conseguem entender que muitas vezes nós, os que estamos buscando ao Senhor na igreja, nós é que seremos a igreja em casa. Nós é que temos que ser a igreja em casa. E agora eu queria perguntar uma coisa para você. Tanto nessa igreja, quanto em qualquer outra. Alguma vez essas paredes aí já falaram com você? Essas lâmpadas? Esse banco já te disse bom dia alguma vez? Já? Quando você sentou nele, o banco falou assim, ai, não, nunca, né? Nunca, porque banco não fala, parede não fala. Aliás, as paredes daqui são as paredes de coração mais duro que eu conheço, né? Porque a gente às vezes canta uma música e fala assim, você tem valor. O pessoal que tem vergonha olha tudo para a parede, né? Você tem valor, né? E as paredes não se convertem, elas são duras de coração mesmo, né? O coração duro tem esses tijolos aqui, gente, não se converte. A pessoa olha para o chão, para o banco, né? E não olha para o irmão porque ainda não tem aquela ousadia de olhar nos olhos, né? Então veja, assim como a igreja não fala, muitas vezes nós não vamos falar nada mais em casa. Eu louvo ao Senhor, não é? Este retiro de jovens, um dos meus filhos trabalhou nesse retiro, e trabalhou muito, né, Ricardo? Deu um trampo legal, né? Chegou em casa moído ontem, moído e molhado, né? Moído e molhado, era um banho nele lá. Sabe quem o convidou para trabalhar na equipe? Eu também não sei, mas eu não fui. Meu filho está fazendo seminário comigo. A gente faz um seminário na Santa Rita, né? Sabe quem o convidou para o seminário? Eu também não sei, porque eu não fui. Eu não sou de falar muito em casa sobre Jesus. Não sou aquele cara que fica assim, olha, Jesus não gosta, viu? Porque a gente coloca o medo de Deus, né? Olha, Deus não vai gostar de você. Gente, quando você começa a falar para um jovem, né? Para uma criança, Deus não gosta de quem faz isso.
Você que é adulto, já sabe que muitas vezes coisas que Deus não gosta você faz, né? Ou só eu? Quem faz coisas que Deus não gosta, levanta o braço. Eu também. Quantas e quantas vezes, né? A Bíblia fala que o justo erra 7 vezes por dia. Imagina eu que não sou justo. Coisas que Deus não gosta, eu falo, eu faço e eu penso. Confesso o meu pecado publicamente. Está até gravado aí. Entendeu? Se eu sou assim, se eu faço coisas que Deus não gosta, eu vou colocar esse peso no meu filho? Não posso. Muitas vezes acontece o contrário também, né? A pessoa começa uma caminhada de igreja quando jovem. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei minha caminhada de igreja, eu já nasci arrogante, né? Eu já nasci arrogante. Eu creio, eu não lembro da minha infância, mas eu acho que eu não pedi para mamar no peito da minha mãe. Eu exigi. Eu nasci arrogante, né? Nasci desse jeito, pobre e arrogante, né? É uma coisa, o orgulho, a música que fala assim: o orgulho tomou conta do meu ser. O meu orgulho nem precisou tomar conta, ele já nasceu comigo, né? Fiz amizade com ele desde criança. Então quando eu comecei minha caminhada de volta para o Senhor, caminhada que estou fazendo, né? Porque não terminei, estou me convertendo, gente. Como é difícil. Trabalho que eu dou para Deus ainda, hein? Como é difícil. Mas quando eu comecei minha caminhada de volta, no começo, eu fui o primeiro da minha casa assim a abrir o coração a Jesus. E aí eu comecei a pensar que o problema agora era os outros, né? Eu estou na igreja, estou salvo. Agora estou bem, né? E eu comecei a fazer a minha oração arrogante. Como nós temos oração arrogante, né? Na época, vocês veem como faz tempo, né? Eu ainda ia no grupo de jovens. Na época, olha quanto tempo faz, hein? 1988, faz muito tempo, né? Eu ia no grupo de jovens e eu chegava cedo. Havia um seminário das 3 às 4h30. Eu saía do seminário e 5 horas eu já estava na igreja, porque tinha missa no Salesiano. A missa acabava às 6 e o grupo começava só às 7 horas. Eu tinha 23 anos. Aí, o que eu fazia? Esse horário eu ficava em oração. Mas a minha oração era assim: Deus, muda o meu pai. Se o Senhor mudar o meu pai, sabe, Deus, eu sou um cara bom, eu parei de beber, eu agora sou perfeito, né? Sabe aquela coisa assim? Agora muda o meu pai, Senhor. Muda o meu pai. Assim, sabe, eu não preciso mais. Estou bem. Agora muda os outros. Rapaz, eu estava lá, maior fervo. Fervo dentro do sacrário lá, né? Na frente do sacrário, todo poderoso. Deus muda o meu pai. Se você não quiser acreditar, não acredita. Mas nós temos um Deus que fala, né? De repente eu escutei a voz de Deus. E ela falou assim para mim: se eu quisesse mudar o seu pai, eu trazia o seu pai para a igreja. Se é você que eu trouxe, é você que eu quero mudar. Já levou eu dei esse testemunho para os jovens no final de semana. Você já levou um tonhonhonhon de Deus? Um tapão? É desse jeito aí. E naquele dia eu entendi que o meu lugar de testemunho não era a igreja, era a minha casa. Com aquele pai do jeito que eu tinha, com aquela mãe do jeito que eu tinha. E daquele tempo em diante, mais do que tudo, eu fui fazendo um esforço para ficar cada vez mais próximo deles, mesmo eles não entendendo nada do que estava acontecendo com a minha vida. Simplesmente, minha mãe pediu para mim parar de ler a Bíblia. Parei. Na frente dela eu não lia mais, levava para o banheiro, não tem problema. Ela pediu para mim diminuir algumas coisas, tem importância. Não vou mais bater de frente, são meus pais. Honrar pai e mãe, família. Primeiro mandamento com promessa. E naquilo, é tão interessante, gente, a obediência a Deus e aos superiores, né? Família, sacerdotes, é algo que traz tanto poder. Eu nunca vou esquecer quando o nosso grupo de oração passou lá para o Salesiano, na época, também em 1988, 89. E o grupo maior do que esse, né? Por incrível que pareça, tinha mais do que tem hoje aqui essa noite. Lotado. E na época o bispo proibiu nós orarmos de mãos erguidas. Vocês não podem impor as mãos sobre as pessoas.
Não podemos? Não, então a gente não vai impor. Pronto. E nós orávamos assim. Pronto. Sabe o que aconteceu? Milagres. E era tão interessante, gente. Toda vez que eu ia conversar com o padre Gino, que era o padre salesiano na época, né? Vinha alguém dar um testemunho. Marinho, segunda-feira eu vim e eu estava com não sei o que na garganta e fui curada. Eu trouxe meu filho, fazia 3 dias que ele não comia porque estava com não sei o que lá e foi curado. E não sei o que lá, né? E o padre Gino ia lá e todo mundo orando assim, com as mãos abaixadas. Aí teve uma noite que veio tanto testemunho que o padre falou: 6 horas com a mão erguida, abaixada, cruzada. Do jeito que vocês quiserem, pode orar, porque não dá para segurar vocês. Entende? Quando você obedece, o Espírito Santo faz. Por isso, nesta noite, falando de família, eu queria que você pensasse, você que é pai, pensasse nas coisas que você pode obedecer a Deus para abençoar os seus filhos. Irmão, irmã, meu filho está indo para a Ilha Solteira. Eu não cheguei a contar para vocês o testemunho com detalhes, mas nós não somos ricos, nós não temos condições financeiras de fazer grandes coisas pelos nossos filhos. Meu filho foi para a Ilha Solteira para ir morar assim, num refeitório de multidão lá. Chegando lá, um amigo, um irmão de grupo de oração me encontrou no dia da matrícula. Falou assim: não, vamos fazer o seguinte, deixa teu filho em casa uns 15 dias, ao invés dele ficar nesse lugar aí, que é um lugar onde ficam os alunos do Brasil inteiro, que não tem condições de pagar. Fique em casa até arrumar uma pensão um pouco mais barata para ele poder ficar. Já vi a mão de Deus, né? A mão de Deus ali. A mão de Deus, o cara me esperando, a matrícula, até a maneira como meu filho foi aprovado no vestibular, né? Tudo foi acontecendo, né? Aí passou um mês e a gente se mexeu, achou um lugar um pouquinho melhor para ele ficar, dentro das condições que a gente tinha. Aí ele foi lá falar com a família. Olha como é bom você educar os seus filhos na lei de Deus, né? Meu filho chegou lá, eu não pedi, viu, gente? Ele tem 18 anos, ele faz o que ele quiser com a vida dele. Mas chegando lá, ele foi ao grupo de oração. Ele toca no grupo de oração. Amanhã eu vou pregar lá em Ilha Solteira. Amanhã eu estou pregando lá, no grupo que meu filho toca lá, né? Amanhã eu vou pregar lá em Ilha. Meu filho foi tocar no grupo de oração. Quarta-feira tem um grupo de oração universitário, meu filho foi. E aquela família começou a ver os frutos do meu filho. Aí nós ligamos: olha, arrumamos o lugar, tal, tal. Essa família tem 2 filhos, uma menina de 8 anos e um menino acho que de 10 ou 11. Meu filho chegou e falou assim: olha, meu pai arrumou o lugar, eu estou indo embora. A menina parou de falar. Se ele for embora, eu não converso com mais ninguém. O filho do casal de lá chamava, no dia que nós chegamos, a menininha de 8 anos, que nem conhecia o meu filho, nem de vista, ela falava assim: eu vou lá conhecer meu irmão mais velho. No dia. Aí a minha esposa foi agradecer agora a gente fala que é a mãe do meu filho lá em Ilha, né? A Ana. Ó, Ana, eu quero te agradecer que a partir de hoje eu tenho uma dívida eterna com você. A Ana pegou a mão da minha esposa e falou assim: você não tem dívida eterna comigo. Há uns 10 anos atrás, teu marido veio aqui em Ilha Solteira, pregou um retiro, e eu fui curado de uma depressão naquele retiro que ele esteve aqui. Eu tenho uma dívida eterna para vocês. Se teu filho precisar de ficar em casa mais do que 15, mais do que um mês, vai ficar. Nós só não imaginávamos que ele vai ficar, talvez a faculdade inteira. Em resumo, naquele dia que ele ia sair, ela cercou de todos os lados, brigou comigo, simplesmente brigou, e meu filho está lá até hoje, e amanhã está voltando para essa mesma casa, que eles não deixam sair de lá de jeito nenhum. Como vale a pena? Como vale a pena voltar para casa, ficar quieto diante de Deus? Meu irmão, minha irmã, confia em Deus. Olha para o filho pródigo lá em Lucas 15, ele viu o filho ir embora. Sabe o que eu acho bonito do filho pródigo? Aliás, tem tanta coisa bonita lá que se fosse falar é um mês pregando sobre isso, né? Mas o que eu acho legal do filho pródigo é que o filho foi embora. E naquele tempo não tinha celular, não tinha linha telefônica, malemar tinha sinal de fumaça, né? A pessoa pegava os cobertores e ficava fazendo fumacinha no céu, né? Era assim que os índios se comunicavam. Não tinha nada. Nos dias de hoje eu vejo mãe que o filho sai para estudar,
e a mãe entra em depressão. A filha casa, a mãe entra em depressão. Fala pelo celular todo dia, fala na webcam todo dia: mãe, minha filha, minha filha, minha filha. Aí a filha volta da faculdade, encontra a mãe dessa maneira, ela não vê a hora de ir embora, né? Não vê a hora de ir embora de novo. Pelo amor de Deus, eu quero sair dessa casa aqui, né? Mas sabe por que o filho pródigo voltou? O filho pródigo voltou porque encontrou um pai trabalhando. A casa estava igualzinha, ele deixou até melhor. Tinha até um boi gordo esperando ele. Já pensou se ele sai, o pai entra em depressão e ele volta, e o pai perdeu tudo? Onde que esse filho ia ficar, meu irmão? Pensa nisso. Pensa nisso. Era um pai que tinha fé, tanto que ele sabia que o filho ia voltar, ficou esperando. Quando o filho estava ao longe, ele já saiu atrás, porque ele sabia que ia voltar, mas ele não ficou esperando. Ai, Deus, está demorando uma semana, um mês, um ano. Não ficou. Ele foi fazer o que tinha para fazer. E é isso que nós precisamos de aprender aqui agora como família. Meu irmão, minha irmã, você que é jovem, aprenda a esperar Deus trabalhar o coração do seu pai. Aprenda. Aprenda. Você que é pai, aprenda a esperar Deus trabalhar o coração do seu filho. Você que é marido, você que é esposa e talvez esteja sozinho aqui, ou talvez esteja sozinho numa busca, aprenda a testemunhar, principalmente testemunhar de boca fechada. Boca fechada. Aprenda a testemunhar, aprenda. Eu me lembro, meu irmão, na frente dos meus filhos, o dia que meu pai bateu na minha cara e eu não revidei. Aquilo mexeu com a família inteira. Porque eu era um homem violento e de repente não fui mais. O dia que um irmão meu também bateu na minha cara e eu não revidei, coisa inimaginável. Essas coisas falam mais do que 1 milhão de discursos. E nós ainda pensamos que os nossos discursos, nossos versículos em camiseta vão converter alguém, que nossas orações decoradas vão converter alguém. Tem gente que pensa que louvor alto converte. Louvor alto só dá briga, irmão. Louvor alto não converte ninguém, não. O demônio não é surdo, Deus também não, e teu marido provavelmente também não. Ninguém é surdo. Não precisa tirar, não precisa. Eu ia falar só você falou, né? Tirando o Cassiano que usa um aparelhinho, né? A Marisa, quando quer falar mal dele, esconde o aparelho, tira a pilha, né? Ele coloca o aparelhinho, ele pensa que tem pilha, mas não tem. Aí ela fica falando, e ele pensa que está escutando, não está escutando, né, Marisa? Pensa que louvor alto vai converter, não vai. Pensa que versículo, agora eu vou ligar o dia, não vai. Testemunho, principalmente testemunho na dor, no meio da dor. No meio da dor. Acompanhei o irmão, eu esqueci o nome agora. Como é que teu irmão chama? Como que teu irmão chama? Que teve câncer na boca? O Edilson, é. Gente, câncer na boca. Aí eu vi que o Edilson era um homem de Deus, né? Agora deu para ver que ele é um homem de Deus. Porque ali, ó, você encontrava ele, a boca tudo carcomida pelo tratamento. Você encontrava ele, ele nem conseguia falar, às vezes a língua estava inchada, né? Língua inchada. Aí ele falava assim: graças a Deus, glória a Deus, vou vencer isso. E venceu, para a glória de Deus. Esse você pode confiar, pode pedir oração para ele, é homem de Deus. Esse você pode confiar, testemunhou na alegria e na tristeza. Será que Deus vai encontrar esta fé em nós? Será que nós vamos conseguir voltar para casa e sem uma palavra converter alguém? Será que as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus? Porque é isto que o Senhor está nos convidando nesta noite em que nós encerramos esse tema sobre família, né? Aproveito também para dizer, né, este sábado, no grupo de jovens lá do Salesiano, 7 horas da noite, nós fazemos um pós-encontro, aonde os jovens vão com os pais, né? Então quem quiser estar conosco, né? Porque vão os jovens e os pais estão convidados. E tem sido sempre um sábado muito diferente, muito, né? O bagulho é louco, né? Então quem quiser estar conosco vai ser uma grande alegria mesmo. Família, família, família. Estejamos preparados para voltar para casa. Eu queria muito que você pudesse, nesta noite, saber que o lugar, o primeiro templo
A primeira igreja, é bom que você saiba disso, até o século 3, não existiam igrejas assim. As igrejas eram nas casas. Por isso que se falava, você e sua família serão salvos. Porque a igreja era dentro de casa. O pai era o sacerdote dentro de casa. A mãe profetiza dentro de casa. Eles eram os abençoadores da família. Ninguém precisava levar o filho para o padre benzer, não precisava. Porque o pai e a mãe abençoavam. E pai e mãe que abençoa está abençoado, meu amigo. Não tem poder maior do que esse. Se você abençoa, aí fora podem amaldiçoar à vontade. A tua bênção prevalece. Prevalece. Eu queria cantar essa canção que a gente vai colocar ali agora. Para que você pudesse entender que voltar para casa é uma bênção. Sabe, meu irmão, quantas vezes eu saí de reuniões como essa, cheio do Espírito Santo, e chegava em casa o pau estava quebrando. Quantas vezes eu fiz planos de louvar, de bendizer a minha casa, e chegava lá pai e mãe doente. Quantas vezes eu achei que finalmente meu pai e minha mãe iriam vir até a igreja, e eles não vieram. Foram salvos sem vir à igreja. Quantas vezes eu sonhei em ver alguns irmãos que ainda estão resistindo. Quantas vezes eu sonhei que eles chegariam dizendo, encontramos Jesus. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu creio, e toda a minha casa será salva. Nesta noite, eu queria te convidar a fazer um propósito de voltar mesmo para casa. Eu quero que você me entenda que voltar para casa não é um ato físico. Muitas pessoas voltam para casa, mas não estão lá. Muitos jovens voltam para casa, mas não estão lá. Muitos pais voltam para casa, mas não estão lá. É voltar para casa. Ser um sinal de Deus dentro de casa. Eu nunca me esqueço quando meu pai, muitas vezes isso aconteceu. Já estava casado. Passava em casa, meu pai sentado no sofá que ele sempre ficava, e ele falava assim: Marinho, estava esperando você chegar, porque com você eu sei que eu posso conversar. Com os outros não dá, porque ninguém tem paciência. Veja, isso é sinal de Deus. Aqui não há orgulho. Espero que não tenha nenhum. Mas eu queria te falar assim, eu não precisava falar para meu pai, pai, o senhor tem que aceitar Jesus. Não. Eu queria dizer para ele o seguinte: pai, pode contar comigo, do jeito que o senhor é. E olha que ele não era fácil. Então ele falava. Fiquei esperando, porque eu vi um negócio, queria perguntar para alguém, mas não dá para conversar com eles. Então eu fiquei esperando você passar. Ainda bem que você passou. O que significa isso, isso, isso? Para onde será? Você pode me levar em tal lugar? Né? Meu irmão, que na época era solteiro, olha que coisa que marcou muito meu pai. Meu irmão era solteiro, morava em casa. Ele ia viajar, nem falava para meu pai. Eu já era casado, tinha filho. Uma semana, 15 dias antes de viajar, eu chegava lá assim: pai, estou indo para tal lugar, tal dia, tal, o senhor quer alguma coisa? Toda vez que eu ia trocar de carro, eu falava assim: pai, estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Meu pai nunca dirigiu, mas era a maneira de eu testemunhar, entende? Veja, vou ser bem sincero para vocês. Hoje meu pai já está morto, ele já até sabe disso, porque Jesus deve ter contado, porque Jesus é fofoqueiro, ele deve ter contado para ele. Na verdade, o que meu pai falasse não ia mudar muito a minha opinião, porque eu sei, eu entendia de carro mais do que ele. Ele não sabia ler e escrever. Mas eu sabia também que aquele fato de eu chegar: pai, estou pensando em trocar de carro, fazia meu pai sentir-se, sabe, poxa, eu faço parte dessa história. Nós pensamos que nós vamos converter. Você está vendo? O senhor está assim, pai, porque o senhor não conhece Jesus. O senhor está assim porque o senhor não vai na igreja. Não é assim. Se nós aprendemos a voltar para casa, muitas vezes em silêncio e em disponibilidade. Disponibilidade, estar disponível para sofrer as demoras de Deus. Eu queria te convidar nesta noite a voltar para casa. Ontem nós cantamos essa música com os pais. Depois os pais cantaram essa música para os filhos. E foi um momento assim, muito abençoado. Eu queria que você pudesse literalmente voltar para sua casa.
Ontem, vou dar mais um testemunho. Ontem aconteceu um milagre muito grande. A minha esposa, que está aniversariando esta semana, ela foi abandonada pelo pai quando tinha 10 ou 12 anos. E durante muito tempo ela teve uma dificuldade muito grande em perdoar. Mas antes da gente casar, ela, diante de Jesus, buscou, perdoou. E ela foi a única que voltou a ter um relacionamento com o pai. A única da família. Depois de algum tempo, há 11 anos atrás, o irmão dela faleceu. Foi a única vez que o pai dela havia voltado a encontrar com o outro filho que ele tem. E a gente só ora. Só ora. Meu sogro agora está com câncer. Quando você crê em Deus, até o câncer é uma bênção. Eu sei que tem gente que vai achar que eu sou louco, mas eu creio num Deus que pode transformar maldição em bênção. O outro irmão da minha esposa faz 11 anos, fazia, você já está entendendo, né? Fazia 11 anos que não conversava com o pai. A minha sogra fazia 32 anos que não conversava com o ex-marido. 32 anos. No começo da semana passada, nesta semana do encontro, a minha sogra ligou para a mulher do meu sogro, lá em Andradina, e falou para ela se eles podiam fazer uma visita. E graças a Deus as duas conversaram, se abriram para esta visita. E ontem, segundo a minha esposa conversou com a mãe dela, o céu desceu lá em Andradina, quando se encontraram minha sogra, meu sogro e meu cunhado. No começo ficou até meio clima pesado, meu sogro chamando meu cunhado pelo nome, mas o quebrantamento foi acontecendo. Passaram o dia inteiro chamando-se de pai e filho. Pai e filho. Duas palavras que nenhum dos dois falavam mais um para o outro. Eu quero que você entenda que nós nunca falamos para o meu cunhado, você precisa. Nunca falamos para o meu sogro, pai, você precisa. Não. Oração, silêncio. Fomos visitar meu sogro, fomos visitar meu cunhado. Amamos os dois do jeito que dá para amar. Amamos, simplesmente amamos. Amamos. Fui lá no meu sogro faz uns 15 dias, arrancando pé de mandioca junto com ele. Ele abraçando meus filhos. Na saída ele chorou muito. Chorou muito. É Deus agindo. Volta para casa. Leva Deus para a tua família. Mas não com palavras. Leva com amor. Ama o alcoólatra da sua família. Talvez você não consiga conviver com ele, mas ame-o. Ame a prostituta da sua família, o homossexual da sua família, o desempregado da sua família. Ame. Apenas ame. Ame. Deixa Deus fazer o resto. Deixa Deus fazer o resto. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família. Fica de pé no teu lugar. Um dia será a última vez em que veremos a nossa família. Eu estou vendo a Luciana aqui, né? Jamais imaginava, né, Lu? Que seria aquela noite que ela saiu da casa da mãe dela e a mãe simplesmente pediu, deixa a porta aberta, não fecha não. Quando voltaram de manhã, ela estava morta. Dá para imaginar? Dá para imaginar? Que talvez eu tenha a última chance de dar um abraço, um beijo, né? A Leila, minha comadre,
esposa do Éder, viu o pai saindo ela entrando pela porta do mercado e o pai saiu pela outra, né? Ela falou pro esposo dela, pro meu compadre lá, o Éder: ah, depois a gente vê. Olha o teu pai lá. Ela foi gritar: não vou não, depois eu vejo ele. Era 8 horas, 9h30 o telefone tocou. Infarto fulminante, estava morto. Quando será a última vez, hein? Quando será? Será que aproveitamos a oportunidade? Eu louvo a Deus porque a Leila, a Luciana aproveitaram as oportunidades que tiveram. Amaram. Amaram, amaram, amaram. Sempre vai faltar alguma coisa, mas amaram. 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 Quando será a última vez? Será que eu amei? Porque isso eu posso fazer. Eu quero te convidar a cantar o começo da canção. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. A Ziza também, né? Tava lembrando aqui, né, Ziza? O paizão ficou em casa assistindo televisão, controle remoto em cima da barriga, né? Todo mundo saiu. Quando voltaram, o pai estava lá, controle remoto em cima da barriga, morto. Graças a Deus que amaram, né? Graças a Deus. Puderam amar. Amar. Coisa que qualquer um de nós pode fazer. As pessoas vêm para mim e falam assim: eu não consigo falar de Jesus para minha família. E eu só pergunto assim: e você consegue amar? Não, então não vai falar de Jesus nunca. Se você não consegue, gente, eu tive uma experiência uma vez. Nós fomos expulsar o demônio de uma jovem. Ela amassou um fogão com a cabeça dela. E nós chegamos, cheio de arrogância, para expulsar aquele demônio. E o demônio não saía. Na hora que uma das pessoas que estava orando, a pessoa tinha urinado na gente, cuspido na gente. Uma das pessoas simplesmente se ajoelhou no meio da urina, agarrou a ponta da calça dela e começou a chorar pela vida dela. Chorava e gritava: Deus é tua filha, Deus. Deus é tua filha, é filha amada. Gente, o demônio saiu igual um raio. O demônio não suporta amor, ele suporta a palavra, ele suporta oração muitas vezes, principalmente oração arrogante. Ele suporta coisas decoradas. Eu me lembro que uma vez uma pessoa também oprimida pelo demônio, entrou um doido lá com uma cruz, achando que o demônio ia sair correndo. O demônio arrancou a cruz da mão dele e jogou na parede. Agora o demônio não suporta amor. Não suporta. É uma coisa que ele não conhece. Ama para você ver. Ama aquele pai alcoólatra. Ama aquele filho rabugento. Ama aquela nora que você pensa que é sua adversária. Começa a amar, mas amar de verdade, sem palavras, com atitude, com amor de Deus. Começa a amar para você ver. Se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está tua família. Erga os teus braços ao céu. Apresenta a tua família ao Senhor e pede a Ele
Me ensina, Senhor. Me ensina. Me ensina a ser luz, sem palavras. Me ensina a ser testemunho, sem arrogância. Senhor, me ensina a amar, sem querer nada em troca. Senhor, nesta noite, eu te apresento toda a minha casa. Amém. Eu faço o propósito de voltar para minha casa, para minha família, para ser luz, instrumento teu. Se você também quer fazer essa proposta, então fale isso para o Senhor. Se você quer literalmente voltar para casa, para ser esse testemunho vivo de Deus, sem palavras, testemunho vivo de Deus por amor apenas, por puro amor, em obediência, diga a Ele: eu quero, Senhor, voltar para casa. Não apenas voltar no sentido de caminhar físico, mas voltar para casa, ser em casa alguém que ama até o fim, que ama até doer. Ser em casa alguém que vai ser instrumento de salvação, mesmo que seja sem palavras. Ser em casa aquele e aquela que leva a cruz a cada dia com alegria e com amor. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre está. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre está tua família. E eu posso me lembrar também de que quando eu conheci a Jesus, eu comecei a beijar a minha mãe. Depois de muitos anos, eu comecei a beijar o meu pai. Foi um pouco mais difícil com o meu pai, né? E foi interessante porque depois que eu comecei a beijar a minha mãe, todos os meus irmãos começaram a ter este afeto. Tinha um mais velho que tinha bem pouco, mas os outros não tinham. E através daquele gesto, que representa tanto, que não foram ensinados por eles, mas nós como filhos começamos a ensinar. Talvez você vai ter que ensinar muita coisa, coisas que talvez é você quem espera do seu pai e da sua mãe, mas é você quem está ouvindo esta palavra aqui. Tem iniciativa de voltar para a tua casa. Desta forma, volta para a tua casa com atitudes, com gestos, e você vai ver Deus fazer a obra. Quando você receber muitas vezes um não, quando você for rejeitado, insista, não endureça o coração. Talvez eles não estão preparados para serem amados. Amém, gente? Às vezes a gente não entende isso. Muitas vezes as pessoas da nossa casa não estão preparados para serem amadas, mas nós estamos aqui nos preparando para isso. Amém? Estamos nos preparando para esta guerra. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Ontem foi tão interessante, porque a Val, ela disse assim: Marinho, chegou a minha vez, né? Porque chegou o dia da restauração, né? O tempo da restauração, porque ela orou por muitos e muitos anos, né? E aquela palavra me tocou tão fundo no coração, né? Marinho, chegou o meu dia, né? Chegou a minha vez. Talvez ainda não chegou o seu, também ainda não chegou o meu irmão. Eu oro pelo meu irmão há mais de 10 anos. E é tão interessante que quando alguém vai lá visitar ele, minha mãe, minhas irmãs, provavelmente daqui uns 20 dias, né? A documentação já está pronta, eu vou vê-lo também. E aí o Marco, como é que tá? Tá piorando, né? E o Marco, como é que tá? Tá piorando, mas eu não desisto dele. Não desisto, porque sei que esta é a vontade de Deus para ele. E ele ainda vai conhecer este Deus. Não sei aonde, não sei como, não sei quando, mas eu confio e sei
e não desisto dele. Amém? Não desista. Mais de 10 anos. Um dia eu quero dizer para vocês: chegou o meu dia. Aleluia. Meu irmão conheceu o grande amor de Deus. Amém? Minha família, volto para ela, a minha família me ama e me espera. Para o meu lado sempre está minha família, volto para ela, a minha família me ama e me espera. Para o meu lado sempre está minha família. E agora levante seus braços e agradeça ao Senhor pela tua família agora, pela tua casa. Agradece. Você não está indo diante da comunidade. Muitas vezes esse passo de fé que falta para a gente receber a cura, a restauração, a libertação, e muitas vezes a gente perde a graça, né? Se apresente diante de Deus. Aquela mulher pecadora, ela entrou, Jesus estava na mesa com um fariseu, com os santos, né, daquele tempo, entre aspas, né, porque eram homens que só da forma exterior, né, não interiormente buscavam a Deus, né, só de uma forma. E aquela mulher, ela não teve vergonha de ir diante daqueles religiosos e se ajoelhar aos pés de Jesus, e Jesus curou o coração dela e dispensou ela com a salvação, né, porque teve esta ousadia. Então que Deus abençoe a vida de vocês. E eu queria dizer uma palavra para encorajar vocês que estão aqui, né? A palavra de Deus diz que Jesus, por ele ter sofrido tribulações, ele foi homem, ele está em condição em vir em auxílio daqueles que estão sofrendo. Amém. Porque ele conhece na carne o que é o sofrimento. Então não percam esta fé de se apresentar diante de Jesus 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque assim como a Val disse, um dia eu vou dizer também, e vocês irão dizer: chegou o meu dia, amém, chegou a minha vez. Amém? Amém. Senhor Deus, vamos impor as nossas mãos. Queremos aqui, Deus, colocar estes irmãos. Não temos, Deus, poder em nós, mas há, Deus, o poder que vem de Ti, Senhor. Humanamente dizendo, para eles talvez é impossível, mas para Ti tudo é possível. Amém. A Tua Senhor. Palavra, Deus, declara que tudo que pedirmos aqui na terra será ligado no céu. Então, Deus, nós queremos já ligar aquilo que já está no Teu coração, Deus, porque amém, Tu és um Deus, Senhor, que se alegra com a saúde e com a liberdade, Senhor, dos Teus filhos, Deus. É verdade, nós queremos, Senhor, aqui pedir sobre eles, Deus, que desça a unção de cura, amém, a unção de restauração, amém, para que o Teu, Senhor, nome seja glorificado, Senhor. Amém, nós sabemos que Tu estás nos ouvindo nesta noite e que Tu tens feito aqui entre nós prodígios, milagres e sinais. Aleluia. E não será diferente na vida desses irmãos que tiveram a ousadia de se apresentar a Ti. Amém. Todo aquele que Senhor pede, recebe, Senhor. Amém. Todo aquele que bate, a porta se abre. Amém. Então sobre Senhor eles agora que se abra as portas do céu e que se derrame sobre eles abundantes bênçãos, amém, restauração, Senhor, saúde, Deus, amém, libertação de vícios, Deus, amor, amém, Deus, pela vida, Deus. Que caia por terra todo o princípio de depressão, amém, de morte, de suicídio, Jesus, e que essas vidas agora possam, Senhor, Deus Todo-Poderoso, se entregar a Ti de corpo, alma e espírito, amém, e receber Pai de Ti, Deus, um abraço de Pai, aquele amém, abraço do Pai, Senhor, do Filho pródigo, que restabeleceu aquele filho com saúde e com tudo aquilo que ele havia perdido, Deus. Amém, então nós, Senhor, derramamos sobre eles e sobre toda a casa deles, e colocamos esses pedidos diante de Ti. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, aqueles que tiveram a ousadia de colocar aqui, Deus. Visita os hospitais, amém, visita aquele que Senhor está enfermo, abençoe as nossas casas, amém, e famílias, e que na próxima semana possamos estar aqui para Te louvar e Te adorar e testemunhar, Senhor, tudo que Tu tens feito por nós, como amém, aquele homem que estava no cemitério e voltou para testemunhar as maravilhas que Tu fizeste. Nós Te louvamos e Te agradecemos como um sinal, Senhor, da nossa fé que cremos em Ti. Nós Te aplaudimos agora, Deus Todo-Poderoso. Tu, Senhor. Amém. Essa salva de palmas é o princípio da nossa grande vitória, amém? Estamos reunidos e iremos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Dá um abraço de cura, de libertação na vida deste irmão, em nome de Jesus. Dá este abraço em nome de Jesus nele. Deus abençoe, até a próxima semana.